Nós, brasileiros, temos o hábito de comprar medicamentos para tratar uma doença ou sintomas sem consultar o médico, mas essa prática pode ser perigosa. A gente vai falar agora sobre os riscos da automedicação, os efeitos colaterais e entender melhor por que esse costume é prejudicial à saúde, conversando ao vivo com a farmacêutica Sueza Oliveira, que está aqui junto com a gente via Skype. Sueza, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos que nos ouvem, parabéns ao programa, parabéns a você, Wilker, pelo tema, que é um tema sempre muito presente. Automedicação, para nós brasileiros, acaba que é um problema de saúde pública e ele é sempre muito atual, necessário, né, de estar pontuando, até porque esse avanço, essa progressão que é negativa para a população, ela sempre está numa ascendente. E ela só agrava com os problemas de saúde, com as viroses, com as arboviroses. Então é um tema muito presente. Para nós é um prazer estar contribuindo com dicas de educação e saúde, para a formação e para a melhor qualidade de vida da população. Sueza, é bom demais receber você para falar sobre esse tema, porque a gente sabe que é muito comum, né? Acho que todo mundo já tomou um remédio ali por conta própria ou porque aquele remédio foi indicado por outra pessoa que não é especialista, não é qualificada para fazer essa recomendação. Isso pode ser prejudicial porque é verdade que algumas pessoas podem, inclusive, se intoxicar ao fazer o uso ali de medicamentos de uma maneira indiscriminada? Com certeza, né? Em primeiro lugar, o que é a automedicação? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade em entender esse conceito, né? Acha que muitas vezes aquele medicamento, aquela bolsinha que todo mundo provavelmente tem guardada, né, na sua necessaire, a sua caixinha de sapato dentro do guarda-roupa, né, ou a caixinha de sapatos em cima da geladeira, dentro do armário do banheiro, isso é automedicação? Em primeiro lugar, o que é automedicação? É o hábito de consumir medicamentos sem orientação de um profissional. É importante que entendamos que profissional é esse, né? Então, a gente sempre atribui muito esse cuidado da prescrição ao profissional médico, e é muito importante, né? O médico, ele se coloca numa posição muito importante na cadeia da saúde. Contudo, quando você aborda esse tema automedicação, vem sempre a problemática do acesso à unidade de saúde, à consulta, à orientação do profissional médico. E aí, a gente entra com um componente muito importante que a população precisa lembrar e considerar. As farmácias, né? Então, na farmácia, oriente-se com o seu farmacêutico. O farmacêutico hoje, as farmácias de todo o Brasil, a gente sabe da abrangência do programa, em todo o Brasil e pela rede mundial, né, de computadores, pela internet. Mas hoje as farmácias brasileiras, elas são assistidas por profissionais farmacêuticos. E aí eu chamo a atenção para aqueles medicamentos isentos de prescrição, que são aqueles medicamentos sem tarja, né? Que é o analgésico, o anti-inflamatório, às vezes algum antiácido, que a pessoa muitas vezes pensa que esses medicamentos, eles não têm problema para o autoconsumo, para aquele consumo espontâneo, sem orientação de um profissional. É muito importante que entendam que o medicamento, ele pode até ser isento de prescrição, ele pode não ter tarja, mas ele jamais é isento de orientação. Um medicamento, um remédio, né, um comprimidinho, entre aspas, né, farmacêutico, falar comprimidinho, né, é um crime, mas é entre aspas, e é para que todos possam nos entender. Aquele comprimidinho, aquele medicamento que eu falo assim, é só para passar a dor de cabeça, para passar uma indisposição, uma dor muscular, ele pode ser muito bom para mim, mas ele pode ser um veneno em potencial para a pessoa que está ao meu lado, né? Então, sempre a orientação de um profissional, seja ele o médico ou o farmacêutico, porque o grande problema de saúde pública também é o acesso à consulta, o acesso à assistência médica. E aí a farmácia,
ela se coloca como uma unidade de saúde avançada, como um estabelecimento de portas abertas, onde a pessoa geralmente procura quando ela tem um mal, um sintoma, né, clínico. Ela vai à farmácia, ela está com sintoma de gripe, ela vai à farmácia, ela está com dor de cabeça, ela está com, às vezes, alguma indisposição, má digestão, ela procura a farmácia. Eu quero deixar também muito claro que, assim, qualquer sintoma persistente, às vezes uma dor de cabeça, um desconforto estomacal, se ele persiste, é importante procurar, sim, um atendimento, né, mais especializado. E eu falei muito da farmácia, né, como farmacêutica que sou, e aí não é uma fala de defesa classista, é uma fala de complementariedade do cuidado. E a farmácia, ela se insere como a unidade de atenção primária à saúde. Lá naquela farmácia também, se muitas vezes eu, na condição de farmacêutica, os meus colegas, os colaboradores da farmácia, supervisionados por um profissional, se notarem, né, aquele paciente está comprando, está tendo muita dor de cabeça, está muito recorrente, ali é comum orientar para, sim, aí sim, um nível maior de atenção, aí a necessidade da consulta médica. Eu quero destacar que agora, com a pandemia, nós estamos vivendo um momento muito crítico de saúde pública, de saúde coletiva, onde se misturam. E, às vezes, em alguns estados, isso é mais grave, né? Então, mistura aí já a Covid, mistura H3N2, mistura a gripe comum, né? E mistura a dengue. Então, isso realmente remonta para a necessidade mais forte de nós discutirmos os problemas da automedicação, porque são sintomas muito parecidos e que, se eles forem mascarados por uma conduta terapêutica, por um medicamento, por um remedinho errado, pode comprometer o desenvolvimento progressivo da doença, da virose, que seja, né? E comprometer, inclusive, o diagnóstico para o médico. Então, a gente fala muito dessa iniciativa espontânea de tomar remédios, de guardar os comprimidinhos na bolsa, mas eu quero chamar a atenção para um problema que ele realmente se torna um risco de saúde pública, que é você tomar um número excessivo de medicamentos e mascarar o problema central da doença, né? Que isso, inclusive, pode levar a óbito, né? Pode levar o paciente à morte. Muitas vezes é uma dor de cabeça que a pessoa já sente há muito tempo, um desconforto no peito, e ela está tomando um medicamento ali de primeira mão, ou indicado pelo vizinho, ou indicado pelo familiar, por um amigo, e ela está mascarando um problema mais grave, né? Nós temos casos em farmácia que, às vezes, a pessoa estava com o começo de um AVC, né, de um derrame popularmente conhecido, com dor de cabeça, às vezes ficou tomando medicamento. Tem casos, né, de você também mascarar quando tem surto de meningite no local. Então, é um problema muito grave a automedicação. E, ao falar do problema, é muito importante a gente trazer soluções para ele. Como combater a automedicação? O que é esse combate? Então, eu devo pegar todos os meus medicamentos que estão na minha bolsa, eu tenho que pegar todos os medicamentos que estão lá em cima da caixinha de sapato, perto do pinguim da geladeira, né? E fazer o que com eles? Em primeiro lugar, é importante você ter a orientação de um farmacêutico, e isso a gente chama de conciliação de medicamentos. Por que eu chamo a atenção para o farmacêutico? Às vezes o paciente ele vai no cardiologista, ele vai no endócrino, ele vai no gastro, então ele está sendo acompanhado por 3 ou 4 profissionais médicos e cada um passa uma prescrição. E quem é a pessoa
pessoa, né, habilitado, quer dizer que é habilitado profissionalmente para fazer essa conciliação de medicamentos, porque pode ser que os 3 profissionais possam ter passado ou prescrito medicamentos que eles vão. Às vezes é o mesmo fármaco com nome diferente, ou às vezes são medicamentos que interagem entre si ou potencializam, né? Então existe todo esse risco. Também não quer dizer porque eu tenho uma receita que ela foi prescrita por um médico que eu estou isento de problemas com ela. Não, é importante eu ter essa relação direta com o farmacêutico. Acho que uma mensagem muito importante para toda a população, né, para todos os telespectadores que nos acompanham, é essa relação que a gente precisa constituir com o farmacêutico. Né? O farmacêutico é o seu profissional de saúde mais próximo, né? A farmácia está de portas abertas. Procure esse cuidado farmacêutico dos medicamentos que você está tomando. Muitas vezes o paciente ele guarda o medicamento por 5 anos ou mais, uma pomada, um antisséptico, e você vai buscá-lo para utilizar. Pois não. A gente fala assim de medicamento, né? Você tocou nesse assunto, fiquei até pensando, né? Primeiro, a gente tem que ter então um farmacêutico, né, de confiança, aquele ali que vai conhecer pelo menos o básico ali do nosso quadro de saúde, porque eu acho que essa questão de mascarar sintomas de doenças mais graves é algo que deve sim ser uma preocupação. E a questão também de explicar para as pessoas de casa o que é um medicamento, que pode fazer mal, porque a gente pensa sempre no comprimido, na pílula, né? Mas a gente fala também de pomadas, fala também de colírios, né? Muita gente utiliza colírios vencidos. Que riscos isso pode provocar para as pessoas que não têm a devida informação? Aplicar qualquer tipo de colírio, inclusive esses que já até passaram ali do prazo de validade. Wilker, muito bem observado, né? Porque às vezes é muito comum o cliente, o paciente, o usuário do medicamento, o cidadão comum, achar que assim, não, essa é uma pomada, não, é só uma pomadinha. Né? Essa pomadinha, ela é um medicamento, é um fármaco, né? Ele foi produzido, ele tem princípios ativos que eles vão ser absorvidos pela minha pele, né? E essa absorção, entendendo que a pele, a derme, né, ela é vascularizada, então ele vai entrar em contato no meu organismo. Então, a pomada, assim como qualquer medicamento de uso tópico, ele precisa ser orientado. Primeira coisa, né, a prazo de validade, o aspecto do medicamento. A indústria farmacêutica hoje, né, é uma área também privativa do farmacêutico, trabalha muito e nós avançamos demais. Hoje a indústria farmacêutica brasileira é uma grande potência, o estado de Goiás é o 2º maior produtor de medicamentos do Brasil. E nós progredimos muito com a qualidade dos medicamentos, mas não adianta nada a indústria produzir um medicamento com qualidade e lá na minha casa eu perder toda essa estabilidade, o medicamento ele muda de cor, né? Então qualquer alteração na cor, na textura, às vezes o comprimido ele está rachadinho, craquelado, né? Eu preciso observar isso, né? Quer dizer, isso já foge diretamente do contexto da automedicação, mas é cuidado ao ingerir um medicamento, porque o medicamento ele não pode ter nenhum desvio de qualidade. Quando isso acontece, Sueza, o que eu faço? O que eu faço com esse medicamento? A quem que eu procuro? Primeira coisa, oriente-se com o seu farmacêutico, né? Então é necessário essa intimidade, né? Assim, a intimidade com esse profissional que está próximo a você, com a farmácia. Hoje no Brasil nós somos mais de 85 mil farmácias, né? Provavelmente dos 5.560 municípios brasileiros, praticamente todos são assistidos por uma farmácia. Quando não a farmácia comercial, nós temos as farmácias públicas. Aqui eu não falo só pela farmácia comercial, nós falamos pelas farmácias públicas que tem nas unidades básicas de saúde, mantidas pelas prefeituras, pelo Ministério da Saúde. Então, é sempre muito importante
esse cuidado, né? No que eu estou tomando, a qualidade, o prazo de validade, a textura, a situação. Isso é bem visível a olho nu mesmo. Eu não preciso ser um profissional para identificar qualquer alteração de cor, qualquer precipitado que eu note, né, no líquido, por exemplo. Eu quero também destacar a guardar sobras de medicamento. Né? Isso a gente tem um problema muito grave, principalmente com antibióticos, né? Então, às vezes, a mãe leva a criança, prescreve lá um antibiótico, um medicamento para garganta, que é muito comum, garganta, sinusite, geralmente infecções do trato superior, né? Aéreo superior. E aí, geralmente, os antibióticos, principalmente o uso pediátrico, eles vêm o pó para que a gente reconstrua em casa, ou seja, adicione água. Então, primeira coisa, a importância dessa água de qualidade, né? Preferencialmente uma água, inclusive, fervida, para você adicionar. Esse medicamento, ele não pode sobrar. Quando sobra, houve alguma falha. Ou esqueceu de administrar uma dose, ou interrompeu o medicamento. Geralmente, eles têm o prazo certo. 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias. Então, não vai sobrar. Quando sobra o medicamento, é porque interrompeu o tratamento antes do término, né, da antibiótico terapia. Isso também é um problema de saúde pública grave. Por quê? Se eu interrompo essa antibiótico terapia, esse uso do antibiótico, eu não vou ter sarado a infecção por completo. Essa bactéria não vai ter morrido, esse agente, né, infeccioso não vai ter morrido. O que acontece? Dentro de alguns dias, vem uma infecção mais forte, é o que a gente chama de resistência. Isso acontece demais. Aí, muitas vezes, a pessoa pensa, não, mas de novo, né? Tá com a garganta infeccionada de novo, tá com sinusite de novo. Mas é porque foi mal utilizado o medicamento, o remédio. E aí, o pior, a mãe ou o cidadão guarda aquela sobra, que, na verdade, ela também tem vida útil. Ela não pode, eu não posso guardá-la por mais dias de uso. Então, se ele está preparado para 7 dias e ele ficou guardado lá na minha casa por 1 mês, ele já não é um remédio, um medicamento mais. Ele já passa a ser um produto, inclusive, suspeito até de me causar um problema muito maior. Né? E assim são os comprimidos também. Os comprimidos, se eu vou tomar um medicamento, se eu estou com um problema na coluna, aí o médico prescreveu lá para eu tomar 7 dias. Mas eu melhorei, né? Eu melhorei lá no 3º dia. E aí eu não vou tomar, porque eu acho, né, que eu melhorei. Aí eu vou guardar, vai que eu tenho essa infecção, essa dor novamente. Então, esse também é um erro, né? E esse também enquadra-se dentro da automedicação. Porque se o médico prescreveu o tratamento, e se eu melhorei, se está prescrito para 7 dias, eu no 3º dia eu melhorei, eu no 4º. Na verdade, eu melhorei os sintomas, mas o problema ainda está acontecendo no meu organismo, só que eu não estou vendo. Tem um porquê, né, Sueza? Exatamente. Aí, futuramente, eu vou ter problemas novamente. E aquela sobra, e o que geralmente eu faço com a sobra, né? Aí eu passo para o vizinho, eu passo para alguém da minha casa, né? Então, esses são problemas que, às vezes, a gente acha que a automedicação é só chegar lá na farmácia e pedir, me dá esse, me dá aquele. Não, mas essa automedicação familiar, da amizade, né? Ali que você passa para frente tal medicamento, isso também é um problema muito sério. Eu quero aqui destacar problemas gravíssimos dos rins, e aí a gente chama atenção para os anti-inflamatórios e os analgésicos, né, que a gente às vezes acha que são inofensivos, hoje são um dos maiores causadores de problema renal, por isso que a automedicação é um problema de saúde pública.
um simples analgésico mal orientado ou utilizado de maneira indiscriminada, ele pode causar problemas gravíssimos no fígado, né? Então, o fígado e rins são um dos órgãos vitais mais comprometidos, porque eles têm um papel muito grande, né, na metabolização do medicamento e na absorção, né, nuclearense, na filtragem sanguínea. Então, a gente tem aí comprometimentos muito graves. Eu chamo a atenção dos pacientes crônicos, diabéticos, pacientes hipertensos, que geralmente fazem uso, eles são polimedicados, tomam mais de 4, 5, 7 comprimidos por dia. Esses pacientes, eles têm um risco muito grande da entrada desses medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, e são pacientes, às vezes, com uma idade acima de 50 anos, que provavelmente vão ter as dores, né, articulares e outras mais. Mas o mais importante destacar, a automedicação não tem idade, viu? Com certeza. Ao contrário, eu até considero que o paciente senil ou idoso, ele é até um pouco mais criterioso, porque normalmente ele é acompanhado, né? E o jovem não, né? O jovem a gente tem um problema também de saúde pública. O jovem, ele sai, a gente perde ele do radar, né? O jovem e o adulto, a gente perde essa faixa etária da população, a gente perde do nosso radar, porque normalmente eles não procuram atendimento, eles não são muito preocupados em monitorar as condições de saúde, mas em contrapartida, fazem uso de vitaminas, fazem uso de analgésicos, de antiácidos, né? As vitaminas têm um componente importante, apesar de elas serem consideradas alimentos, mas elas podem também comprometer a absorção, podem comprometer, a gente chama de interação medicamentosa com outros medicamentos, e às vezes é o próprio horário. Posologia é um termo muito técnico, mas eu gostaria de rapidamente também comentar. Posologia é o horário, a quantidade, a frequência e o tempo, né? Então, o horário que eu vou tomar esse medicamento, a quantidade, se é um comprimido, quantas miligramas, durante quanto tempo eu vou tomar esse medicamento. Então, isso a gente chama de posologia. E muitas vezes o paciente negligencia essa posologia. É muito comum ele colocar tudo na mão de manhã e ingerir de uma vez só, né? E ali eu tenho medicamentos que muitas vezes um elimina o efeito do outro, tá? Então, assim, a posologia, ela é um risco também. Sueza. Diga, é bom, eu me perco porque eu gosto demais de falar e principalmente aproveitar a audiência do seu programa, porque gente sabe. Entende que é uma medida de saúde pública, é um alerta para a população. É muito importante mesmo. Não, mas assim, é bom ouvir você falar, porque fala com propriedade, né? E é um tema ali que merece muito a nossa atenção, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Tinha até outras questões, né, para a gente tratar, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade, viu? Quero agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço, né, em nome da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias, dos farmacêuticos desse Brasil maravilhoso. Quero dizer para você que eu estou com a família em férias, né, mas a gente abriu aí o espaço porque achamos que é importante, e a TV Pai Eterno está de parabéns por abordar sempre. A gente tem atendido sempre aos convites de vocês. E saúde é um assunto que nunca sai de pauta. Estou sempre à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. E a gente agradece muito, viu, pela sua disposição.